Gente, no show business de hoje, temos o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Não percam. Bem-vindo, governador. Bem-vindo ao show business. Pena que eu não estou aí com o senhor. Essa pandemia está deixando alguns em casa. O senhor está na TV Bandeirantes, o que é muito bom. Vou começar com um assunto da pauta, né? Que é pauta no Brasil e no mundo há um ano e meio, mais ou menos, né? Quais foram os impactos da pandemia no Mato Grosso? Olha, primeiro, obrigado, Sônia, a oportunidade de estar aqui no Show Business com você e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Mas a pandemia no estado de Mato Grosso, assim como no Brasil e no mundo, ela teve grande impacto sobre diversos aspectos. O maior impacto é na vida das pessoas, é no dia a dia, naquilo que para nós, principalmente nós brasileiros, que gostamos muito de nos relacionar, de conviver, de fazer reuniões familiares nos finais de semana, encontros, pequenas festas, isso mudou muito o dia a dia, isso tem causado até efeitos psicológicos, né, no comportamento das pessoas. Nos trabalhos, nas empresas, usar máscara, manter distanciamento, tem sido um desafio grande para todos nós, mas um desafio necessário. Na saúde pública, o grande impacto é todas as consequências daqueles, lamentavelmente, que precisam usar de hospitais e, principalmente, lamentamos muito aqueles que, por algum motivo, mesmo indo a um hospital, perderam as suas vidas. Então, isso é um impacto ruim, negativo. E, por um outro lado, na economia do estado de Mato Grosso, Sônia, nós temos só o que comemorar. Nesse ano de 2020, nós terminamos o ano de 2020 crescendo 15% em relação ao ano de 2019 e neste ano de 2021 o estado de Mato Grosso está crescendo em torno de 20% em relação ao ano de 2020. Isso em termos de arrecadação? Em termos de arrecadação, e obviamente, né, se o Estado está arrecadando mais, é porque a atividade econômica nas diversas áreas da economia do Estado de Mato Grosso, elas estão comportando-se positivamente, com aumento das vendas, com aumento de performance desses setores que geram essa arrecadação estadual. Como o senhor justifica isso? É a base de comparação? 2020 foi muito baixo? Não, na verdade, assim, 2019 nós não tivemos pandemia. Então, se em 2020 nós crescemos 15% em relação a 2019, é porque houve um crescimento real, acima da inflação e acima, né, de qualquer interferência que pudesse existir da pandemia. E em 2021, neste ano, nós estamos num ano de pandemia, desde janeiro, né, todos esses meses até agora, nós estamos vivendo um cenário de pandemia, e nos comparamos com o cenário do ano anterior, que também foi grande parte do ano de pandemia. E em 2021, nós estamos crescendo 20% em relação ao ano anterior, que já cresceu 15%. Governador, como é que o senhor justifica isso? O senhor anda com um saquinho de sal grosso no bolso? Não, Sônia, não tem mandinga, não tem nada disso. O que existe é o seguinte: primeiro, o governo do estado de Mato Grosso, ele soube no início do mandato, né, que nós estamos lá como governador, tomar algumas medidas de ajuste na tributação para que nós pudéssemos corrigir algumas distorções. E, por um outro lado, a economia do Estado, principalmente ligada ao agronegócio, à agroindústria, produção de alimentos, ela tem tido uma performance muito positiva ao longo desse período, o que manteve acesa essa atividade econômica. Então, ajustamos alguns parâmetros dentro da tributação e o Estado performando bem, com uma economia forte, pujante, o agronegócio, né, desempenhando muito bem, crescendo muito a produtividade, bem, né? Isso fez com que nós pudéssemos ter no governo uma performance diferenciada. Quanto da produção do estado do Mato Grosso é exportada, em termos de agricultura? Olha, Sônia, depende da commodity, né? Mas na média nós temos alguns itens que chegam a 70%, 60%, grande parte. Nós somos hoje, o estado de Mato Grosso, o maior produtor brasileiro das chamadas commodities agrícolas, né? Somos o maior produtor de milho, o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, né? Nós somos o maior produtor, temos o maior rebanho bovino de gado, né, de corte no Brasil.
e já somos também o maior produtor de etanol de milho, já é um processo de industrialização. Então, grande parte disso, uma parte fica no mercado interno, no mercado nacional, e aí, dependendo da commodity, vai aí de 60%, 70%, chega até 70% de exportações em algumas delas. Governador, como está o processo de vacinação no estado? Olha, Sônia, o processo ele está andando naturalmente. O estado de Mato Grosso ele aparece, né, naquele cenário que uma rede de televisão mostra por aí, né, lá nos últimos lugares, mas é porque tem um equívoco gigantesco na concepção daquela amostragem. Porque a distribuição da vacina ela é feita em função da faixa etária e não proporcional à população. Então, se nós somos um estado mais jovem, e Mato Grosso é um estado que tem uma faixa de população abaixo de 60 anos muito maior do que outros estados. Vou dar um exemplo claro. O Rio Grande do Sul, ele tem, nessa faixa acima de 60 anos, 50% a mais população, proporcional, obviamente, do que o Mato Grosso. Então, ele está recebendo mais vacina porque ele tem mais gente idosa. Aí, quando faz essa conta, não pode pegar o número de vacinados e dividir pela população total. Porque se terminar de vacinar todo mundo acima de 60 anos, Mato Grosso vai ter vacinado, por exemplo, 15% da população e vai ter estado que vacinou 22,5% da população. Por quê? Porque esse estado tem mais pessoas nessa idade do que o nosso. Mas está indo bem, os municípios melhoraram a performance. Está distribuindo vacina por idade, não é por quantidade? Não, Sônia, a distribuição do... Não é proporcional à população. O PNI, o Plano Nacional de Imunização, ele criou alguns objetivos, começou lá, todo mundo acima de 90 anos, acima de 85 anos, acima de 80 anos, acima de 70, acima de 65, acima de 60. Quando terminou todo mundo acima de 60, nós entramos nas comorbidades, né? Isso é em todo o Brasil. Então, estados que têm mais gente acima de 60 anos, ele vacinou mais pessoas da sua população. Mas, de uma maneira geral, né, no Brasil inteiro está faltando vacina, nós queríamos muito mais vacina, porque é o único caminho que a ciência mostrou e que o mundo tem mostrado que é eficiente para a gente combater esse coronavírus, e é isso que nós queremos no nosso estado e que o Brasil inteiro quer. Governador, o senhor faz parte daquele movimento de governadores que estavam querendo comprar vacina diretamente do exterior? Sim, Sônia, nós fizemos uma aquisição através do consórcio Nordeste e consórcio Norte. Eu faço parte do consórcio Centro-Oeste, eu, Estado de Mato Grosso, fazemos parte do Centro-Oeste e do Norte. Então, nós entramos em consórcio e compramos 37 milhões de doses, né, da Sputnik diretamente lá do governo, do Fundo Soberano lá da Rússia. Mas, lamentavelmente e estranhamente, até agora a Anvisa ela criou muita burocracia, muitas exigências, né? Tem algo estranho acontecendo ali. Eu não quero ser leviano de fazer acusações. Eu acho que a Anvisa é uma instituição muito séria, ela tem que estar acima de qualquer governo ou qualquer governante, mas ela poderia ajudar um pouco mais e mostrar-se muito mais proativa, porque nesse momento nós estamos vivendo uma guerra contra esse vírus e vidas estão sendo perdidas nessa guerra e a vacina é o único caminho para nós vencermos essa guerra. Para o telespectador, para o mato-grossense que está nos assistindo, como que o senhor explica essa barreira? Como o senhor explica para as pessoas que ainda não foram vacinadas que tem uma vacina à disposição e ela não consegue ser importada? Olha, eu digo a verdade, né, Sônia? Em alguns momentos, a melhor forma de você se comunicar com as pessoas é falando a verdade. E a verdade é, gente, o governo do estado tem o dinheiro está reservado aqui na compra, tá para comprar, assinamos o contrato foi enviado lá para o Fundo Soberano, mas eles não podem embarcar, né, vacina para o Brasil sem aprovação da Anvisa. E nós estamos fazendo tudo que é possível para que a Anvisa siga a sua burocracia, os seus protocolos e possa liberar essa vacina que vai vir para o Mato Grosso, que será muito bom para nós, que vai vir para outros estados brasileiros, mas que no final do dia, Sônia, vai ser bom para todo mundo. Porque se eu recebo essa vacina lá pelo PNI ou não, libera para que aquelas que fossem enviadas para mim possam ser enviadas para outros estados que não comprou. E aí acelera o processo de vacinação em todo o Brasil. E é isso que nós brasileiros queremos,
porque ninguém aguenta mais viver com medo, viver sem esperança, viver com essa angústia e com esse medo desse vírus que tanto mal tem causado e tantas vidas tem ceifado aqui no nosso país. Governador, vou lhe interromper um minutinho e a gente volta já já. Governador, estamos aqui de volta. Eu queria deixar a pandemia um pouquinho para trás. Nós já exploramos o assunto no primeiro bloco e queria conversar com o senhor sobre industrialização no estado de Mato Grosso. Vocês têm muito produto bruto, né? São gigantes em soja, milho, quase todos os produtos agrícolas, né? O senhor tem intenção de aderir, de gerar mais valor a esses produtos? Sônia, esse é o objetivo que o Estado tem e vem trabalhando nele já há alguns anos. Isso não começou agora, há muitos anos atrás, esse programa de industrialização ele começou, mas nos últimos anos ele tem ganhado uma escala muito maior e uma importância muito significativa. Um grande exemplo disso é a indústria de etanol de milho. Nós somos um grande produtor, o maior produtor brasileiro de milho, e agora já conseguimos ser o maior produtor brasileiro de etanol. E uma indústria muito competitiva, que cresce muito, tem crescido muito e agrega muito valor fazendo essa transformação desta matéria-prima produzida e com grande capacidade de continuar sendo produzida no estado de Mato Grosso. A indústria de transformação de carne, né, de alimentos, são as duas principais áreas, né, que têm demonstrado grande crescimento. Algum incentivo, governador? Tem algum Claro. incentivo financeiro? Claro, não, incentivo financeiro não, Sônia. O que o Estado oferece é dentro daquilo que são as regras nacionais, que a gente tem que obedecer agora com muito rigor, um programa de incentivos fiscais para essa industrialização, para criar competitividade para a instalação dessas novas plantas, de plantas industriais, nessa transformação das matérias-primas que nós temos com muita abundância e a preços competitivos dentro do estado de Mato Grosso. Olha, Sônia, a Secretaria de Indústria e Comércio, ela já mapeou algumas dezenas de empresas novas que já se instalaram, que estão instalando. Isso passa dos 5 bilhões de reais de investimento que foram feitos aí só nesses 2 anos, né, de investimentos produtivos nesta área da industrialização e da transformação dos produtos primários no estado de Mato Grosso. E temos grandes projetos, grandes fábricas projetadas, nós temos uma indústria de celulose que só ela, né, que já tem um licenciamento outorgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é um investimento previsto de 14 bilhões de reais. Então nós temos pequenos, médios e grandes projetos, tudo somado ultrapassa aí quase 40 bilhões de reais de investimentos programados aí para os próximos 3 anos. Então hoje o estado de Mato Grosso é um estado competitivo, porque há muitos anos começou esse processo de construção da economia agrícola. Quantos anos? Olha, isso se intensificou a partir do início dos anos 80. Começou lá nos anos 70, quando Alisson Paulinelli, com a Embrapa, começou a pesquisa da chamada agricultura tropical, e aqueles campos do estado de Mato Grosso, que eram terras muito baratas, muitos brasileiros deixaram as suas regiões e as suas terras natal, aqui no sul, né, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, e muitos estados aqui da região sul e sudeste, e foram para o Mato Grosso. O cara vendia uma chacrinha lá de 10 hectares, de 2 hectares, comprava uma de 2 mil. E ali ele começou, né, com muita dificuldade, muitos desistiram. Mas aqueles que resistiram, Sônia, criaram condições de muita competitividade. Hoje a economia agrícola do Mato Grosso, ela é seguramente não só a maior, mas muito competitiva, muito rentável, em grande escala, e ela tem produzido esses resultados espetaculares. E o governo Transporte, infraestrutura, que são o governo hoje investe muito em infraestrutura. A infraestrutura sempre foi... O governo estadual. O governo federal tem muito pouco investimento hoje no nosso estado. Mas o governo do estado de Mato Grosso, para você ter uma ideia, neste ano, agora a partir de junho, julho, quando é o auge do período de construção de obras de infraestrutura, por causa do regime das chuvas, nós teremos em torno de 1.500 quilômetros de rodovias sendo asfaltadas. Ferrovia. Qual o investimento do estado em ferrovia?
Olha só, Sônia, é muito engraçado. Eu lembro muito bem que eu assisti alguns filmes, eu conto sempre essa historinha, daquele faroeste americano que há 200 anos atrás, né, mostrando aquela realidade da conquista do oeste americano e como é que ela se deu. Ela se deu assim, o governo vinha fazendo a ferrovia na frente e a colonização, as cidades vinham sendo construídas atrás. Nós já estamos há mais de 200 anos que isso aconteceu nos Estados Unidos e até hoje a ferrovia não chegou no oeste brasileiro. Ela chegou no estado de Mato Grosso, que é um grande produtor, que gera muita carga, há pouco mais de 10 anos, na região sul do estado. Agora tem uma perspectiva dela subir para a região centro, mas o estado de Rondônia, do Acre, ainda não tem ferrovia. E é um grande equívoco que o Brasil cometeu ao longo de anos e anos e continua cometendo de não priorizar um programa consistente, robusto de investimento em ferrovia. Por quê? Primeiro, nós temos grande capacidade de gerar carga. E gerar carga você transporta de forma mais barata ou com hidrovia, e aí nós temos uma dificuldade nesse campo, né? Temos algumas alternativas, mas não é uma ampla alternativa para a maior parte do território brasileiro. E aí, em segundo lugar, vem as nossas ferrovias, que lamentavelmente esse programa ficou muitos anos parado. No nosso estado agora, a gente tem um trabalho que esse ano, se Deus quiser, vai permitir que essa ferrovia que chegou na região sul do estado de Mato Grosso possa entrar até a região médio-norte. Tem uma outra ferrovia que o governo federal está para soltar a licença, que ela entra na região leste, chamada região do Araguaia, do estado de Mato Grosso, que é uma região de muita produção. E com isso a gente vai melhorar a logística, melhorar a competitividade e deixar mais resultado na mão do produtor e não na mão do transportador, porque o frete hoje rodoviário é muito caro. Governador, a iniciativa privada, ela tem interesse em ferrovia? É uma coisa rentável? Não é? É o Estado que tem que montar todas essas ferrovias para conseguir um preço razoável, inclusive para exportação. Como é que funciona isso? Na verdade, Sônia, a ferrovia que já chega hoje no estado de Mato Grosso é uma rodovia sobre concessão do governo federal e 100% com investimento privado. E essas expansões que devem acontecer, pelo menos ali entrando pela região sul, subindo pela região, né, centro-sul do estado de Mato Grosso, bem no coração do estado, deverá ser um investimento 100% privado. Caberá ao estado, ou o governo do estado de Mato Grosso, ou a União, dar a autorização, fazer a permissão para que toda essa construção seja feita exclusivamente com recurso privado. E na região leste do estado, aquilo que eu chamei que é a região do Araguaia, ali sim tem uma rodovia que vai ser construído através de uma renovação de uma concessão federal, que é a Vitória Minas, e a Vale do Rio Doce, pela outorga de renovação, ela vai construir da norte-sul, chegando até a cidade de Água Boa, integrando mais uma região com grande capacidade de gerar carga e produzir alimentos, que é a região do Araguaia, do estado de Mato Grosso. O que o senhor sentiu em termos de investimentos em infraestrutura? Sônia, o investidor ele é muito sabido, né? Quem tem dinheiro não ganhou dinheiro à toa. Quem grandes empresas, grandes grupos, grandes conglomerados financeiros, eles têm muitas competências, muitas expertises. E aonde eles veem oportunidade de investir e ganhar mais dinheiro, eles vão. E o estado de Mato Grosso tem muita potencialidade, porque como nós temos lá uma grande capacidade, já somos grande em produção de alimentos, somos o maior do Brasil, e temos grande capacidade de continuar crescendo nos próximos anos. O estado de Mato Grosso, Sônia, talvez seja um dos poucos, talvez o único estado no Brasil e uma das poucas regiões do planeta que pode dobrar a produção de alimentos nos próximos 10 anos. Então isso gera muita, né, atratividade para os investidores em todas as áreas e nessa área de transporte, seja ele ferroviário, até mesmo rodoviário. Para você ter uma ideia, Sônia, no estado hoje de Mato Grosso, nós já temos quase 2.000 quilômetros de rodovia sob concessão. Nós só perdemos para o estado de São Paulo. É o segundo estado do Brasil com o maior número de rodovias sob concessão, né, para a manutenção e conservação da iniciativa privada. Então isso mostra o interesse da iniciativa privada em investir no estado de Mato Grosso. Governador, como é que vocês lidam e veem esse problema de meio ambiente, né, que é um problema do Brasil, talvez especificamente, mas do mundo inteiro, né? Sônia, primeiro assim, o mundo hoje ele tem dois grandes desafios. Primeiro, de produzir alimentos
porque alimento é importante para a paz mundial, alimento é importante para a nossa vida e a subsistência e a sobrevivência da espécie humana. Então, o Brasil está muito bem posicionado nisso e o estado de Mato Grosso bem posicionado nisso. Outro problema importante, que tem sido aí um dos temas mais recorrentes nas grandes rodas mundiais, é a preservação do planeta, é a preservação da vida no planeta através, né, para se evitar esse chamado efeito, né, de aquecimento global, o efeito estufa e uma série de providências que nós temos que tomar. E nesse quesito, o Brasil também está muito bem, porque nenhum país do mundo, Sônia, produz tantos alimentos como nós fazemos e tem tantos ativos ambientais que nós temos. Então, o nosso grande desafio, gente, é falar a verdade, é mostrar esta verdade para o Brasil, para nós brasileiros, pararmos de falar mal de nós mesmos, parar de achar que acontece um problema aqui, outro acolá, nós somos ruins, aquele instinto de vira-lata que dizem por aí que às vezes alguns têm, que fica falando muito mal do nosso país. Temos problema? Claro que temos, mas ninguém no mundo tem a legislação ambiental tão rigorosa como nós temos no nosso país. Nos Estados Unidos, lá é totalmente diferente, lá eles desmataram quase que tudo. Eu não quero fazer aqui um discurso reacionário, explicativo, mas nós temos que dizer a verdade. O Brasil produz muito alimentos e o Brasil preserva muito. Então o mundo nos deve muito, porque as duas coisas mais importantes para o mundo sobreviver, o Brasil tem, o Mato Grosso tem, que é riquezas ambientais, muitas áreas preservadas. Pra você ter uma ideia, Sônia, nós no Mato Grosso, nós temos lá tudo isso que nós já falamos aqui, essa grande produção de alimentos, e 62% do nosso território está totalmente preservado, como há 500 anos atrás. Então, lugar nenhum do mundo tem isso, produzindo tanto alimento e preservando tanto como nós temos. Então, isso tem que ser cantado em versos e prosas nos quatro cantos desse planeta e não deixar que fique nos esculhambando, como às vezes eles fazem aí. Quem fiscaliza isso? Olha, quem fiscaliza a aplicação da lei ambiental brasileira são os órgãos, né, ambientais, né, no nosso estado, é a Secretaria de Meio Ambiente, é o IBAMA, né, cada estado tem o seu órgão, você tem o Ministério Público que fiscaliza a aplicação da lei, você tem todo um aparato de fiscalização. E no nosso estado, Sônia, o que nós temos feito é aplicar corretamente a lei. Se alguém desmata ilegalmente, nós vamos lá e punimos. Nós não queremos que faça nada ilegal e não compactuamos com nada ilegal. Agora, gente, nós temos muita coisa boa. O problema é que no Brasil a gente pega uma coisa negativa e ela sobrepõe em escala e importância a centenas, dezenas, milhares de coisas positivas que nós temos. Tem gente fazendo coisa errada? Tem. Vamos punir e aplicar a lei a estas pessoas. Porém, Sônia, nós temos milhares de produtores que trabalham dentro da lei, que preservam, que têm as suas matas ciliares, suas APPs, que têm sua reserva legal, de acordo com a lei brasileira, que é a lei mais rigorosa do mundo. Então isso tem que ser dito, gente. Nós temos que valorizar centenas de coisas boas. Aparece uma coisa ruim, ela ganha uma escala gigantesca. Vamos penalizar quem faz coisa errada, mas vamos exaltar quem faz coisa boa nesse país também. Governador, vou interromper só um pouquinho. A gente volta já já. Governador, queria explorar um pouquinho esse seu lado empresário, né? Você tem uma vida empresarial, no passado de bem-sucedido. O que o levou a entrar na política? Sônia, alguns dizem que é loucura, né? Eu, particularmente, acho que é um dever de cidadão. Eu, durante toda a minha vida, minha história, minha trajetória, eu sempre gostei de contribuir. Quando eu fiz faculdade, eu fui presidente do centro acadêmico, fui presidente do DCE da universidade. Depois que eu me formei, fui presidente do sindicato dos engenheiros, fui presidente da Federação das Indústrias. Todo lugar que eu morei, eu fui síndico, né, do condomínio. Então, sempre gostei de participar, né? E no Brasil, as pessoas, elas criticam muito ali no barzinho, na festinha, nas reuniões, nas redes sociais hoje. Todo mundo tem solução para tudo. As pessoas leem um post de WhatsApp e já viram especialista. Então, nós temos que, gente, saber o seguinte: a política é a forma com a qual nós gerenciamos o interesse coletivo. A boa política é algo muito bom, que traz bons resultados.
Se as pessoas de bem se afastam da política, né, as pessoas ruins, ou despreparadas, ou mal intencionadas, elas se apropriam da política e aí tanta coisa ruim vai acontecer para a vida de todos nós. Então eu, como cidadão, que fui para aquele Mato Grosso, como tantos foram, né, ganhei minha vida lá, construí minha família, que durante muitos anos eu critiquei também os políticos, como todos nós brasileiros fazemos também, e em algum momento eu falei, eu não vou ficar a vida inteira criticando, eu vou também dar a minha contribuição, ou tentar dar a minha contribuição, para fazer aquilo que eu sempre falei e acreditei que era possível fazer. E graças a Deus, nós estamos sim conseguindo fazer, né, algumas diferenças e dar alguns bons resultados no meu estado. Então, o brasileiro tem que entender que a política é a forma pela qual nós vamos gerenciar os interesses da sociedade brasileira. E vamos fazer a boa política. E vamos colocar para fora os maus políticos. Mas quem decide isso, né, Sônia, é o voto das pessoas. Agora, as pessoas não querem, né, achar que fazer política é só dar ir lá no dia da eleição e apertar um númerozinho e depois virar as costas. Não, você tem que participar, você tem que entender mais, até para, na hora de votar, ter mais consciência e mais qualidade no voto. Deus dá a todos nós algum tipo de habilidade. Não importa, você tem o dom de ser comunicadora, cada um tem um dom. Deus dá a cada um de nós um dom. O problema é que algumas pessoas pegam esses dons, desperdiçam, não aproveitam direito ou não desenvolvem esse dom e aí acaba, né, desvirtuando e se perdendo em termos de se encontrar pessoalmente e profissionalmente. Então a política ela tem que ser exercida dentro de critérios que no Brasil, lamentavelmente, eles não são muito claros. A população brasileira hoje, ela satanizou a política, né? Parece que diabolizou os políticos. A corrupção ela foi muito praticada por muita gente dentro da política, então isso afastou muitas pessoas do bem. E aí muitos do mal, vamos assim dizer, rotular dessa forma, se apropriaram dessa política no país. Agora não tem jeito, ou a gente vai para um regime de ditadura, né, ou a gente vai para a democracia. A democracia ela só existe, né, com a existência de partidos, de pessoas, de voto, escolhendo, errando e acertando. O problema é que a gente tem errado muito aqui nesse Brasil e as consequências elas vêm para todos nós brasileiros e cidadãos, não importa se no meu Mato Grosso, se em qualquer canto de cidade ou estado desse país. Nós precisamos melhorar a qualidade da política no Brasil, Sônia. Se nós melhorarmos a qualidade da política... Eu sou incentivadora do Renova. O senhor conhece o Renova? Conheço, Renova, sim. Brasil. Então, eu sou muito incentivadora, porque eu acho que esse é o caminho correto, você formar as pessoas, dar uma oportunidade delas conhecerem no que elas vão entrar e na hora de escolher, cada um escolhe seu partido. E aquela história, todo mundo, né, Sônia, só um parênteses, todo mundo gostaria, muitos jovens, crianças, gostariam de ser jogador de futebol, porque acha que jogar futebol, em algum momento, criou na cabeça dessas crianças que ganha-se muito dinheiro. Então a política, né, tem muita gente que às vezes também quer entrar na política. Gente, mas tem que saber o seguinte, será que aquela criança tem dom para jogar futebol? Será que aquelas pessoas têm dom para estar na política, para fazer política com qualidade, com P maiúsculo, fazer política para a sociedade, para o bem coletivo, e não para o bem individual, como muita gente entra também na política só para arrumar um salário melhor ou uma vida melhor para ele e não para a coletividade que ele vai representar, né, seja no executivo ou no legislativo. Como é que deu o clique? Qual foi a hora que deu o clique na sua cabeça e o senhor decidiu, eu vou entrar para a política? Na verdade, Sônia... Tem um turning point, né? Assim, a minha história ela não é diferente de milhares e milhares e milhares de histórias de brasileiros que tem por aí, cada uma é mais exitosa do que a outra. Mas eu vim de família muito humilde, construí minha vida, tive a oportunidade de estudar numa universidade federal, me formei engenheiro, participei de movimento estudantil ali na década de 80, né, onde a redemocratização do país criou aquela luta nas universidades. E eu fui construir minha vida, meus sonhos, porque eu também queria ter uma casa boa, um carro bom, e fui trabalhar. E fiquei 30 anos trabalhando, Sônia. Aí fui síndico, tal, mexi no movimento sindical, né, empresarial, mas entrar para a política foi depois de 30 anos que eu tinha minha vida, eu tinha minha casa, eu tinha construído os meus sonhos pessoais, e aí eu me dediquei um pouco, né, como retribuição a que eu consegui conquistar lá no meu estado, a fazer a realização um pouco do sonho coletivo. E também o desafio. A política é o maior desafio que alguém pode enfrentar na vida, porque não é fácil, viu, Sônia? Não é fácil, principalmente para quem faz com honestidade e com seriedade.
Concordo, governador. Eu quero agradecer aqui a sua entrevista. Gostaria de tê-lo novamente aqui no programa outras vezes. E boa sorte para o senhor, em especial para o Estado, ampliando, e para o nosso Brasil também. Tá ótimo, muito obrigado. Para mim foi um prazer conversar com você, né? Sempre muito gentil, muito simpática, e também com todos aqueles que nos acompanharam nesse momento. Obrigada.